Olá moçada, tudo bom? Meu nome é André e nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. As leis das combinações. Nós estudamos normalmente as leis ponderais, tá? E hoje, especificamente, vamos trabalhar com a lei de Lavoisier, tá? Que também é conhecida como lei da conservação das massas. Esse aqui é o enunciado da lei de Lavoisier. Uma reação química realizada em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, pode aparecer também algumas questões, como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou, como eu gosto de dar um exemplo em sala de aula, o arroz e feijão de hoje é a massinha marrom de amanhã. Resumindo tudo, é que se você pegar a massa de todos os reagentes, tem que ser igual à massa de todos os produtos. Lavoisier, talvez o mais importante de todos, porque ele é considerado o pai da química moderna, né? Ele escreveu o primeiro livro de química. Então, o amor à química vocês devem a Lavoisier. Nós vamos preencher essa tabela usando a lei de Lavoisier, tá bom? Na primeira linha, eu tenho os reagentes, água, tá? E tenho os produtos, oxigênio e hidrogênio. Eu sei que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Então, x mais 2 tem que ser igual a 18. Eu vou montar, então, uma equaçãozinha do primeiro grau. 18, que é a massa dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos, que é x mais 2. Vamos isolar o x, tá? Então fica 18 menos 2, x igual a 16. Se você colocar 16 no lugar do x, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, certinho? Agora vocês têm 10 segundos para fazer o exercício de baixo. Eu quero saber o valor de y. Então, na segunda linha nós temos 36, que é a massa dos reagentes, e a massa dos produtos, 32 mais y. Dá para fazer de cabeça, não precisa nem montar a equaçãozinha, tá? Y é igual a 4. Por último, terceira linha, nós temos lá a massa dos reagentes, que é 54, e a massa dos produtos, 48 mais W. Então, que número mais 48 que dá 54? Para poder igualar massa dos reagentes e massa dos produtos. Isolando W, tá? Nós temos que W igual a 6. Esse é o exercício clássico, tá? Da aplicação da lei de Lavoisier. Quando nós estivermos estudando a lei de Proust, vai aparecer um exercício muito semelhante a esse. Agora nós temos aqui um exercício um pouco mais difícil. Querendo verificar a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, um estudante realizou experimentos como esquematizado abaixo. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Explique o motivo das massas dos reagentes terem diminuído. Isso daqui vocês vão aprender mais para frente, tá? Mas uma das substâncias que ele está trabalhando, o K2CO3, é um sal chamado carbonato, tá? E o carbonato em contato com o ácido, ele se decompõe e libera CO2. Então, parte dessa massa que teoricamente aí, aparentemente, né, desapareceu, na verdade virou gás. E aí você não conseguiu pesar o gás. Então essa é a explicação das massas dos produtos, dos reagentes terem diminuído aqui. É porque perdeu-se parte dos reagentes, tá? Parte dos produtos, para uma substância que virou gás. Vamos continuar então. Lembrando, se houver a formação de gás, você vai pesar e a massa vai dar diferente.
Contraria a lei de Lavoisier? Não, absolutamente. É que nós não conseguimos pesar a massa desse gás que saiu. Por isso a lei de Lavoisier só pode ser comprovada em um sistema fechado. Ó, esse exemplo aqui. Dependendo do material, a massa pode aumentar ou diminuir após a queima. Tá? Se nós fizermos isso num sistema aberto, a massa pode aumentar ou diminuir. Nesse caso, a massa aumentou. Olha a massa da esponja de aço. Era 20 gramas antes e agora é 21,3. Por que será que aconteceu isso? Porque o oxigênio do ar se juntou, se grudou, reagiu com o ferro da palha de aço, conforme essa reaçãozinha aqui. O material inorgânico tende a aumentar a massa após a queima. E como a palha de aço é um material inorgânico, oxidou, aderiu ao oxigênio, por isso que a massa aumentou. Dependendo do material, a massa também pode diminuir. Eu tenho papel aqui. Né? Eu queimei essas notas de 100. E aí liberou-se o gás, o CO2. E olha o que aconteceu com a massa dos meus reagentes. Eram 20 gramas na forma de papel e agora tem 13,3 gramas na forma de cinza. A matéria orgânica, tá? Então, papel, madeira, pessoas, tá? Se você colocar fogo, a massa tende a diminuir e você vai perder massa na forma de gás. Bom, aí tem uma perguntinha aqui, ó. Como podemos determinar a massa dos gases no experimento? Dá para fazer. Como que nós podemos fazer isso? É você pegar a massa dos reagentes menos a massa dos produtos obtidos aqui, que é 13,3, então 20 menos 13,3. Essa diferença é a massa de gás que escapou. Aí, segunda parte da pergunta. Qual é a lei ponderal que justifica o cálculo proposto? É a lei da conservação das massas de Lavoisier. Tá? Com essa lei a gente pode fazer essa diferença e achar o quanto de gás que escapou. Um outro experimento foi feito aqui, ó, com uma balança de 2 pratos, com uma amostra, como mostra a figura a seguir. Os recipientes A e B, tá? O A à esquerda, o B à direita, foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido. Então, nós colocamos no prato A uma determinada massa de um sólido, no prato B da mesma massa do mesmo sólido. Só que colocamos fogo apenas no prato B. E aí? Olha só como ficou o desenho. O prato B ficou mais pesado. Peraí, eu lembro que nos slides anteriores, composto inorgânico, se você coloca fogo, a massa aumenta. Composto orgânico, você coloca fogo, a massa diminui. Nesse caso, eu coloquei fogo no prato B e a massa aumentou. Portanto, o material que nós temos nos pratos é um material inorgânico. É a palha de aço, então. Essa é a nossa definição. Com a massa aumentou, após a combustão, provavelmente se trata de um composto inorgânico. Nesse caso, a palha de aço. Então, como vimos nos experimentos anteriores, a massa dos reagentes aparentemente é diferente da massa dos produtos. Contraria a lei de Lavoisier? Eu sei que parece incrível, mas não. Por incrível que pareça, esses fatos não contrariam a lei da conservação das massas, pois o enunciado da lei diz: numa reação química realizada em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, eu só vou poder comprovar a lei de Lavoisier se o sistema estiver fechado, se não houver o escape de gases. E como os experimentos anteriores foram realizados em sistema aberto, e parte das massas dos reagentes ou dos produtos eram perdidas na forma de gás. Caso os experimentos fossem realizados em sistema fechado, poderíamos comprovar essa lei.
nós temos um exercício aqui. O hidrogênio H2 é um combustível do futuro. A combustão de 1 kg de hidrogênio libera uma quantidade de calor cerca de 3 vezes maior do que a liberada na combustão de 1 kg de gasolina, com 20% de etanol. Na combustão de H2, combina-se com oxigênio, o O2, formando-se água. Comparando reagentes e produtos da reação, nós temos essa equaçãozinha aí, 2H2 mais O2, formando 2H2O. Pode-se dizer que apresenta igual. Então, para responder esse exercício, eu mesmo criei essa reaçãozinha aqui, ó. Ó, o número de átomos permanece o mesmo? Sim, se a massa não muda, o número de átomos também não muda. Eu tenho 6 átomos do lado dos reagentes, 6 átomos do lado dos produtos. O número de moléculas, será que ele muda? Eu tenho 3 moléculas do lado dos reagentes e 2 moléculas do lado dos produtos. Então, ó, o número de átomos é o mesmo, mas o número de moléculas pode mudar. E a massa é a mesma. Então, dessa forma, a única alternativa viável é a alternativa C. Número de átomos e a massa permanecem iguais. Esse exercício aqui também de vestibular, ele requer um pouco mais de matemática, tá? Foi Lavoisier quem constatou experimentalmente a conservação da massa nas transformações químicas que ocorrem em sistemas fechados. Numa dada transformação química em um sistema fechado, a massa do estado final é a mesma que do estado inicial. Na reação representada pela equação A mais B formando C mais D, se X, tá, gramas de A reagem com 8,1 gramas de B, formando 36,9 gramas de C e uma certa massa de D, que é igual a 3/4 da massa de A. Então, a massa de D é igual a... Vamos tentar escrever isso, fica mais fácil de entender. Primeira equaçãozinha, agora os valores de cada um dos participantes. O A, ele falou que vale X, o B, ele falou que vale 8,1, o C, ele falou no texto que vale 36,9 e o D, ele falou que vale 3/4 da massa de A. Se A, a massa é X, então é 3/4 de X. A massa de D, então, é igual a 3/4 da massa de A. Foi por isso que colocamos o 3/4 multiplicando o X. Agora, nessa equaçãozinha, vamos isolar o X, tá? Nós vamos achar que X é igual a 115,2. E tem essa alternativa. A maioria dos alunos desatentos iam assinalar essa alternativa. Mas esse é o valor de X. E não foi isso que o exercício perguntou. O exercício perguntou qual é o valor da massa de D. Tá? E, lembrando, a massa de D é 3/4 da massa de X. Então, multiplicando 115,2 por 3/4, nós achamos que a massa de D é 86,4. Alternativa B. Mais um exercício de vestibular. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato. Efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Tá? Esse procedimento foi repetido com a palha de aço em lugar do papel. Após cada combustão, observou-se que, vamos lá, então no primeiro caso, nós colocamos papel no prato A e no prato B e atiramos fogo. Tá? Só do material do prato A. Então, os dois tinham papel, coloquei fogo só no papel do prato A. Se você colocar fogo no material orgânico, ele fica mais leve. Então, se o prato A vai ficar mais leve, ele vai ficar acima de B. Tá? Então, o prato A vai ficar mais leve, vai ficar acima de B. Agora, se eu colocar palha de aço
no prato A e no prato B, e colocar fogo no prato A, como ele disse no enunciado, mesmo tendo a mesma massa no início, mas após eu colocar fogo no prato A, o oxigênio do ambiente vai aderir, aumentando a massa da palha. Então, vai ficar mais pesado, o prato A vai abaixar. Então, temos que achar uma alternativa em que fala que o prato A fica acima do prato B, no caso do papel, e que o prato A fica abaixo do prato B, no caso da palha de aço. A melhor alternativa, alternativa D. Desculpe o erro aí, pessoal, mas vamos retomar. Na experiência de Lavoisier sobre a composição do ar, foi utilizado a seguinte aparelhagem: uma retorta, que é esse equipamento de vidro torto, tá? Dentro dele foi colocado mercúrio, e aí essa retorta tinha uma ponta onde ficava mergulhado também em um recipiente com mercúrio e dentro um outro recipiente com ar. Aí o Lavoisier decidiu aquecer essa retorta. Tá? Nós sabemos que o ar tem oxigênio, mas até então Lavoisier acreditava que o ar era um elemento químico puro, não era possível dividir ele. Porém, com esse experimento, ele conseguiu observar o seguinte: ao aquecer, parte do ar reagiu com o mercúrio formando um óxido vermelho, uma substância vermelha. Ele sabe que foi o ar que reagiu porque parte do ar que estava aqui diminuiu. Como que eu sei disso? Porque uma quantidade de mercúrio conseguiu subir. Significa que o ar daqui foi consumido, parte dele, diminuiu a pressão e o mercúrio que estava aqui no pote subiu um pouco. Tá? Então, com esse experimento, Lavoisier conseguiu provar que o ar não é um elemento químico, tá? Mas é composto por mais de uma substância. O volume de ar estava diminuindo, pois ele estava sendo substituído pelo mercúrio, nessa subida de mercúrio. Aí Lavoisier concluiu que o ar pode ser dividido. Um sexto dele reagiu com o mercúrio, formando aquele composto vermelho. Tá? Ele chamou esse ar que reagiu com o mercúrio de ar vital. O restante que ficou dentro daquele recipiente, tá? 5/6 do ar, ele chamou de azoto. Hoje a gente sabe que é o gás nitrogênio. Ele percebeu que esse ar vital, tá, era especial porque ele conseguia manter a chama de velas acesas. Ele decidiu batizar esse gás de oxigênio. Tá? E depois este azoto foi chamado de nitrogênio. É um experimento bem complexo para a época de Lavoisier. Tá? Então, só ele conseguir entender que o ar não era uma única substância, mas uma mistura, foi genial para a época. Pessoal, encerro por aqui. Bom descanso para vocês.